Caião, o método lógico humano não é o mesmo de Deus? Não. Se Deus teve que se revelar ao homem, não seria com a lógica humana que deveríamos ler a Bíblia, cara? Não, pelo amor de Deus, a palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura. Como é que é pela lógica humana? Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Se fosse pela lógica humana, meu amigo, quem tinha compreendido o Evangelho acima de todas as pessoas seriam os gregos de Atenas. Seriam os grandes daquela época. Aí você vê Paulo escrevendo em 1 Coríntios, dizendo porque não foi a grandes, nem a nobres, nem a cultos, nem a sábios, mas a pequeninos. O que se diz na Escritura, uma pergunta dessa mostra quão distante a pessoa está do espírito mais básico da Escritura, de que não é pela sua mente, é revelação de Deus mediante a fé, que se entrega, é que você, por meio disso, começa a ser acessado e a acessar essa realidade. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, não foi para nenhum dos poderosos deste mundo, nenhum deles, senão não teriam crucificado o Rei da Glória. Então a lógica humana é uma coisa de topeira, de ameba, de lesma, de verme. Lógica humana é nada, absolutamente nada. Nós estamos falando de Deus, do amor de Deus, que é ilógico. Nós estamos falando da infinitude de Deus que nos transcende. Nós estamos falando de algo que é revelação e que só é dado e acessado mediante a fé. Não está dito, o meu justo viverá pela lógica. Está dito, o meu justo viverá pela fé. E a fé é absolutamente transcendente a toda a lógica humana. A lógica humana não suporta a fé. A lógica humana não suporta a declaração da fé, porque não se diz acerca da lógica que a lógica é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é ilógico. A lógica tem a sua convicção nas coisas que ela vê e ela tem as suas certezas nas coisas que ela agarra. Agora, a fé não é assim. Então, meu irmão, meu querido, pelo amor de Deus, vá ler a palavra, vá ler para você ficar salvo de um filosofismo tão absolutamente impedidor do seu discernimento do significado de Jesus, da palavra e do Evangelho. É a antítese do que o Evangelho ensina, o que você acabou de me perguntar se porventura assim não seria. Leia todo o Evangelho. E especialmente leia hoje 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 em diante. E vá lendo ali, entre pelo capítulo 2, e me responda se só naquela nesguinha de passagem da Escritura não existe um libelo que decapita qualquer que seja a cabeça com essa pressuposição. E aí, Caio, a lógica é uma coisa muito variável e condicionada à cultura, à região e ao tempo. Então, se qualquer comunicação de Deus, né, através da Bíblia, fosse construída a partir da lógica, isso iria variar de região, de tempo, de século, de época e de tudo. Então, felizmente não é assim, e ainda porque se a gente fosse, a partir da nossa lógica, fosse esse canal de comunicação com Deus, a história de Jesus não existiria, porque ela é completamente ilógica. Não é da lógica, é do Logos. Felizmente. É da palavra revelada que se encarnou em Cristo. A lógica de Deus é o Logos encarnado. E aí, brother? Aí o cara vai... Ali pra você ver uma frasezinha aqui. Pergunta toda vez que você falou aí. Caião, a Bíblia diz que Deus é Logos. Não seria a partir da lógica que deveríamos ler? Ao contrário. O Logos de Deus não tem nada a ver com a lógica humana. Leia 1 Coríntios, capítulo 1.
do verso 18 em diante, e leia, basta saber ler português, que você chega logo à conclusão, não precisa nem ter iluminação e nem fé. Lendo português, ele já diz, bom, eu tenho que decidir o seguinte, eu não creio em Jesus, não estou aberto a crer, eu cultuo a lógica humana, porque de fato está dito que pela lógica ninguém chega a Deus. Simples assim. E tome o seu caminho. Agora, não argumente contra a verdade, porque nós nada podemos contra a verdade senão em favor da verdade. Se você diz que Jesus é a verdade, essa pergunta está morta. E aí, brother? Mais uma lógica, Caio. Caião, se pegarmos a Bíblia e usarmos a lógica que faz a Bíblia um livro coeso, certamente chegaríamos a um calvinismo ou arminismo. Não. Arminianismo. Chegaríamos a qualquer coisa dependendo da pressuposição, da lógica do leitor. Sim. Você poderia chegar ao mormonismo, ao adventismo, ao que você quisesse, dependendo do que você quisesse. A lógica de uma relatividade absoluta, ela está condicionada ao meu capricho inconsciente, que no meu auto-engano eu nem percebo. Mas a minha lógica já carrega a minha predeterminação, já carrega a minha escolha. Isso é uma coisa assim de epistemologia filosófica básica. Não dá nem para conversar a respeito. Se fosse conversando aqui com filósofos e psicólogos cultos, seria infinitamente mais fácil, porque esse é um assunto que na epistemologia filosófica já está liquidado. Desde Sócrates. O próprio Sócrates e também Platão, o Platão escrevendo um dos seus personagens, no Fédor, ele diz que se não for por uma revelação divina, ninguém jamais saberá nada do significado da existência. Isso no mundo de deuses gregos, o cara sai com esse lampejo. A multiplicidade. Sai com esse lampejo. Se não for por uma revelação divina, ninguém saberá nada acerca da existência. Um indivíduo que até hoje ainda é referência de pensamento entre nós. Então não foi segundo a sabedoria deste mundo, está escrito, repetido, tantas vezes, dito por Jesus, a menos que o indivíduo diga, eu não creio em Jesus, então você não tem questões a fazer, você não tem nem por que estar preocupado com isso, você não crê em Jesus. Agora, se você crê em Jesus, está dito, não é uma coisa para eu fazer ilações, está explicitado. Está declarado, assim como não adulterarás, assim como não julgarás, assim como não lanceis as vossas pérolas aos porcos. É nesse nível assertivo que isso está dito por Jesus e confirmado no todo da palavra. Certo, meu amigo? Ele segue. Vamos seguir com ele aqui? Vamos, só mais um pouquinho, tá? Porque senão a gente tem muito mais gente aí deixada de lado. Mas devemos ignorar a lógica, sendo que as leis da lógica são o padrão do pensamento de Deus. Não, meu amigo, use a lógica para fazer conta de matemática, use a lógica para calcular, use a lógica para decidir distâncias, use a lógica para fazer aparelho de telefonia celular, use a lógica para trabalhar com categorias físicas, use a lógica para o que é finito. A lógica é o artefato com o qual a gente lida com o finito. A fé é o único meio pelo qual a gente se relaciona com o infinito. Chega, senão a gente já começou a abusar da boa vontade dos demais.